Hoje você vai conhecer a história de Marcelo, um homem que sempre foi rejeitado e enganado pelas pessoas em quem mais confiava. Aos olhos da família, seu irmão Renato sempre foi o preferido, o filho de ouro, enquanto ele recebia apenas migalhas de atenção. Quando Marcelo finalmente acreditou que tinha encontrado a felicidade ao lado de Patrícia, sua namorada da juventude, o destino lhe pregou a pior peça. Ela o traiu com o próprio irmão, às vésperas do casamento. Anos se passaram, e quando Marcelo acreditava ter deixado esse pesadelo para trás e estava prestes a se casar novamente, sua ex voltou a aparecer, tentando reverter o passado. Mas desta vez, ele não iria apenas ignorar, estava decidido a se vingar e mostrar a todos a verdade. Essa é uma história de rejeição, dor, traição, mas também de força, superação e justiça. Se inscreva no canal e acompanhe até o fim para descobrir como Marcelo enfrentou tudo isso. Meu nome é Marcelo, tenho 30 anos, e eram exatamente 8 da manhã quando acordei com a ansiedade de quem estava prestes a se casar. Minha noiva atual, Camila, de 35 anos, é a mulher com quem divido a vida há 4 anos, e em menos de uma semana subiríamos ao altar. Mas antes de contar como cheguei até aqui, preciso voltar no tempo, porque esta não seria a primeira vez que eu me preparava para um casamento. Há 12 anos, quase me casei com Patrícia, minha ex-namorada. Ela tinha 28 anos na época e foi meu grande amor da escola. Ficamos juntos quase uma década e até moramos juntos por 5 anos. Minha família adorava Patrícia, e quando anunciei o noivado, todos ficaram emocionados. Eu acreditava que finalmente estava realizando meu sonho de formar uma família. Mas um dia antes do casamento, descobri o maior pesadelo da minha vida. Patrícia havia me pedido para passar a noite em um hotel, dizendo que daríamos azar se nos víssemos antes da cerimônia. Eu o aceitei. Só que, ao perceber que havia esquecido meus sapatos especiais em casa, decidi voltar discretamente para buscá-los. Cheguei sem fazer barulho. Notei que as luzes estavam apagadas, em algo estranho, já que Patrícia odiava escuridão dentro de casa. Fui direto ao quarto e, ao abrir a porta, me deparei com a cena que destruiu meu mundo, e minha noiva estava na cama com o meu próprio irmão, Renato. Naquele instante, eu congelei. Meu corpo não respondia, minha mente gritava, mas nenhuma palavra saía da minha boca. Patrícia e Renato estavam tão envolvidos que só perceberam minha presença alguns segundos depois. Quando finalmente me viram, ela soltou um grito abafado e tentou se explicar, enquanto meu irmão apenas baixava a cabeça. Eu não disse nada, apenas virei as costas, saí de casa e dirigi até o hotel. Entrei no quarto sem forças, sentindo meu peito queimar. A noite que deveria ser de ansiedade e alegria se tornou um abismo de dor. Passei horas chorando, sem acreditar que as duas pessoas em quem mais confiava tinham me apunhalado daquela forma. Patrícia não demorou a mandar mensagens, implorando por perdão. Dizia que estava nervosa com o casamento, que foi um erro de momento, que Renato sempre esteve por perto para apoiá-la, mas para mim não havia desculpa. Eu bloqueei o número dela e também o do meu irmão. O casamento foi cancelado imediatamente, e pouco importava o dinheiro perdido, e eu não queria gastar mais nada com uma vida construída em cima de mentira. Contei aos meus pais o que havia acontecido. Eles ficaram em choque. Por um lado, sentiam pena de mim, por outro, não sabiam como lidar com Renato. No fim, decidiram cortar relações com ele, o que deixou a família inteira dividida. Depois disso, só vi Patrícia 2 vezes, quando foi buscar suas coisas, e anos mais tarde, em uma festa de amigos em comum. Mas eu não quis conversa, saí imediatamente. Renato partiu para a Europa pouco tempo depois e nunca mais voltou. Eu tentei seguir minha vida, mesmo com as cicatrizes. Foram anos de depressão e solidão, mas aos poucos consegui me reerguer, até que conheci Camila. Ela trouxe luz e confiança para minha vida, e eu finalmente acreditei que poderia ser feliz de novo. Tudo parecia estar no lugar, e até que, uma semana antes do meu novo casamento, recebi uma mensagem inesperada. Era Patrícia. Quando vi o nome dela na tela do celular, meu coração disparou. Achei que fosse algum tipo de engano, mas não. Patrícia havia criado uma nova conta nas redes sociais para conseguir me encontrar. Ela começou a mandar uma enxurrada de mensagens, dizendo que estava devastada por saber que eu iria me casar novamente. Ela falava como se ainda tivesse algum direito sobre mim. Dizia que eu era o único homem que ela realmente amou, que havia cometido um erro do qual se arrependia todos os dias da vida. Implorava para que eu lhe desse uma segunda chance, como se o tempo não tivesse passado e como se tudo o que aconteceu pudesse ser apagado. Aquilo me revoltou, mas, ao mesmo tempo, despertou algo dentro de mim que eu não esperava, e a vontade de vingança. Durante anos, eu apenas ignorei, engoli a dor, reconstruí minha vida sozinho. Mas agora, prestes a me casar, ela teve a audácia de tentar me desestabilizar. Não seria justo eu simplesmente deixar barato. Contei tudo para minha noiva, Camila. Ela ouviu cada palavra, respirou fundo e disse: Marcelo, se você quiser dar uma lição nela, eu estou
estou do seu lado. Foi como se tirassem um peso dos meus ombros. Eu não estava sozinho dessa vez. E juntos, começamos a pensar em como fazer Patrícia provar do próprio veneno. Eu não queria apenas ignorá-la. Eu queria que ela sentisse a mesma dor, a mesma humilhação que me causou anos atrás. Então, respondi à mensagem dela. Disse que estava disposto a conversar, que talvez ainda restasse algo em mim. Ela não hesitou, pediu para me encontrar no mesmo dia. Mas eu disse para ela se hospedar em um hotel próximo e que nos veríamos no dia seguinte. Tudo isso, claro, planejado lado a lado com Camila. E no fundo, eu sabia, Patrícia não fazia ideia do que estava por vir. No dia seguinte, fui até o hotel onde Patrícia estava hospedada. Entrei no quarto e, quando ela me viu, abriu um sorriso emocionado. Seus olhos marejaram e ela chegou a chorar, como se estivesse diante de uma chance única de recomeço. Ela começou a falar sem parar, dizendo que tinha se arrependido de tudo, que ainda me amava, que nunca conseguiu me esquecer. Afirmava que, quando soube do meu casamento, sentiu que precisava tentar mais uma vez, ou me perderia para sempre. Eu apenas ouvia, fingindo interesse, e até segurei suas mãos para dar a impressão de que estava balançado. Por dentro, meu coração queimava de rancor. Eu lembrava nitidamente da cena de anos atrás, dela com Renato, e aquilo me dava forças para continuar firme no plano. Quase 20 minutos depois, bateram à porta. Patrícia, confusa, olhou para mim, mas antes que pudesse perguntar qualquer coisa, abri a porta e deixei entrar Camila, minha noiva, seguida de todos os nossos padrinhos e madrinhas. Cada um deles usava uma máscara com o rosto de Renato estampado, e, para completar, trazia um bolo decorado também com a cara dele. A reação de Patrícia foi imediata. Ela ficou pálida, a boca tremia, os olhos arregalados. Era como se todo o peso do passado tivesse voltado em um só golpe. Surpresa! Dissemos em coro. Ela levou as mãos ao rosto, sem conseguir acreditar no que via. As lágrimas que antes eram de emoção se transformaram em pranto desesperado. Ela tentou balbuciar algo, mas nenhuma palavra fazia sentido. Estava completamente sem chão. Eu, firme, disse: Patrícia, você achou que poderia me destruir de novo, mas quem se destruiu foi você. Naquele momento, vi em seus olhos o reflexo da dor que eu mesmo já havia sentido. Patrícia caiu no sofá, tentando esconder o rosto com as mãos. Ela soluçava alto, repetindo que aquilo não era justo, que eu estava sendo cruel demais. Mas eu não sentia pena. Não depois de tudo o que ela me fez. Cruel, respondi firme. Cruel foi me trair com o meu irmão um dia antes do nosso casamento. Cruel foi destruir 10 anos da minha vida. Você merecia sentir na pele a vergonha que causou. Camila ficou ao meu lado o tempo todo, séria, mas confiante. Meus padrinhos e madrinhas observavam em silêncio, segurando as máscaras e o bolo, como se tudo fosse parte de um ritual de encerramento. Patrícia, em prantos, dizia que eu deveria apenas tê-la ignorado, bloqueado de novo, e não a humilhar daquela forma. Mas eu não recuei. Olhei bem nos olhos dela e disse: você nunca mais vai mandar mensagem, nunca mais vai bater na minha porta, nunca mais vai tentar arruinar minha vida. Acabou, Patrícia, para sempre. Ela chorava sem parar, repetindo que eu ainda a amava no fundo, que só o orgulho me impedia de admitir. Mas o que restava em mim não era amor, era repulsa. Era a certeza de que ela não tinha mais nenhum poder sobre mim. Deixei-a sozinha no quarto do hotel, cercada pelo silêncio que tanto temia. E quando fechei a porta atrás de mim, senti como se tivesse finalmente enterrado aquele fantasma do passado. Mas eu não sabia que aquilo ainda não era o fim. Patrícia não desistiria tão fácil. Nos dias que se seguiram, eu achei que tinha me livrado dela de vez. Mas Patrícia não desistiu. Bloqueada em todas as contas, começou a criar perfis falsos para me mandar mensagens. Em cada uma delas, se fazia de vítima, dizendo que eu havia partido seu coração e que um dia eu pagaria por tê-la humilhado. No começo, eu apenas ignorava. Mas Camila, minha noiva, percebeu que aquilo estava mexendo comigo. Ela não quer você de volta, Marcelo. Ela só não suporta te ver feliz. Não dê esse poder para ela, me aconselhou. A situação começou a pesar ainda mais quando alguns amigos de Camila souberam do episódio no hotel. Eles acharam que eu tinha passado dos limites e disseram que, se eu não pedisse desculpas a Patrícia, não compareceriam ao casamento. Fiquei dividido, e de um lado, não queria que minha noiva se sentisse mal no dia mais importante da nossa vida. De outro, eu tinha certeza de que não devia nada à minha ex. Conversei com Camila sobre isso. Ela segurou minha mão e disse: se elas não entendem o que você passou, então talvez não mereçam estar no nosso casamento. Apesar do apoio dela, eu via nos olhos de Camila que estava sofrendo por causa da postura das amigas. Elas eram companheiras dela desde o colégio, e agora estavam dispostas a abandoná-la por causa de uma história que nem conheciam de verdade. Enquanto isso, Patrícia conseguiu meu número novo e me ligou. Passou quase 20 minutos dizendo que eu só a humilhei porque ainda a amava
amava, que eu deveria cancelar meu casamento antes de cometer um erro irreversível. Era como se estivesse vivendo em um mundo paralelo, negando a realidade. E, embora eu não quisesse admitir, algo em mim temia o que ela poderia fazer se continuasse fora de controle. O grande dia finalmente chegou. Depois de tantas turbulências, eu só queria viver meu casamento em paz. Camila estava radiante, e quando a vi entrar na igreja, tive certeza de que tudo havia valido a pena. Mas a ausência das amigas dela era impossível de ignorar. Nenhuma apareceu, mesmo depois de eu ter ligado pessoalmente para cada uma explicando tudo. Naquela noite, após a festa, Camila me confessou que sabia que as amigas não viriam, independentemente de eu pedir desculpas ou não. Segundo ela, elas se viam como um grupo fechado, que sempre tinha que pensar igual. Como Camila não cedeu à pressão delas, decidiram cortar laços de vez. Ela disse que ficou triste, mas que, no fundo, foi um alívio. Pelo menos agora sei quem realmente estava do meu lado, disse com firmeza. Dias depois, pensei que o pesadelo havia terminado. Até que, em uma noite, ouvimos uma batida forte na porta de casa. Era tarde, não esperávamos ninguém. Abri a porta sem olhar pela câmera, e me arrependi no mesmo instante. Patrícia entrou de uma vez, arrastando malas. Eu vim ficar, Marcelo, e disse, com os olhos fixos em mim e um sorriso perturbador nos lábios. Minha esposa se levantou do sofá em choque, sem acreditar no que estava acontecendo. Patrícia ignorou a presença dela completamente, falando apenas comigo, como se Camila fosse invisível. Ela dizia que os pais tinham tentado levá-la embora, mas que se recusou a ir, porque sabia que eu ainda a amava e iria aceitá-la de volta. Era assustador. Eu via claramente que ela não estava bem. Seu olhar era perdido, a fala acelerada, quase delirante. Tive medo de expulsá-la à força, temendo uma reação inesperada. Pedi para que esperasse na sala enquanto conversei com Camila no quarto. Camila, apesar do susto, manteve a calma e disse, Marcelo, ela precisa de ajuda. Isso não é mais só uma questão de passado, é doença. Foi então que percebi que a situação tinha chegado a um ponto crítico. Depois daquela noite insana, percebi que Patrícia não podia mais ser tratada apenas como um problema do passado. Era algo sério. Liguei para meus pais, que chegaram rápido. Patrícia, exausta, acabou adormecendo no sofá, e aproveitamos para levá-la a um hospital psiquiátrico no dia seguinte. No caminho, ela ainda falava coisas desconexas. Dizia que eu finalmente estava cedendo e até planejava um casamento imaginário. Era doloroso ver no que ela tinha se transformado. Após muita resistência, os médicos conseguiram medicá-la, e só então Patrícia se acalmou. Quando recebeu alta, fiz questão de deixá-la com a família dela. Mesmo envergonhados, os pais agradeceram por eu ter tomado uma atitude, e prometeram cuidar dela. Foi um alívio. Pela primeira vez em anos, senti que esse ciclo realmente estava se encerrando. O casamento com Camila foi o início de uma nova fase. As amigas dela nunca mais apareceram, mas isso deixou claro que não eram amizades verdadeiras. Camila, ao me escolher acima da pressão delas, mostrou o quanto me amava, e juntos, seguimos em frente, mais unidos do que nunca. Patrícia, por outro lado, tornou-se apenas uma lembrança amarga. Não havia mais raiva, apenas a certeza de que algumas pessoas nunca mudam e que a melhor escolha é se afastar. Essa foi a história de Marcelo, um homem que teve sua vida marcada por rejeição, traição e dor, mas que encontrou em Camila a chance de recomeçar e construir algo verdadeiro. Ele aprendeu que nem sempre o perdão é possível, mas que a justiça da vida vem de diferentes formas. E você, o que achou dessa história? Acha que Marcelo foi duro demais ou que Patrícia merecia ainda mais pelo que fez? Deixe seu comentário e se inscreva no canal para não perder nenhuma das próximas histórias cheias de emoção, reviravoltas e superação.